Oi, gente. Bem, dois shorts em um dia. Eu vou fazer uma coisa que todo mundo anda a fazer. Eu não sei se vocês vão gostar, mas tá aí. Tá aí. Eu não sei porque que eu estou na lua. Ficou assim. Não ficou bom. Vou colocar de novo. Espero que gostem dessa vez. Pois, por que eu estou na lua? Não, espero que gostem. Que tenham gostado. E esse foi o short. Yeah.